Celina Eugénie Becquet. Há personagens que a história oficial registra nas margens, mas que, quando iluminados de perto, revelam um papel muito maior do que aquele que lhes foi concedido. Celina Eugénie Becquet é uma dessas personagens. Nascida em 1º de abril de 1822, na cidade de Caen, região da Normandia, no norte da França, ela é mais conhecida pelo nome que ela própria escolheu adotar, Celina Jaffé. Filha de François Becquet, comerciante de brinquedos, e de Aimable Julie Leplanquet, ela cresceu numa família simples que mais tarde se mudou para Paris. Teve uma irmã mais velha e 2 irmãos mais novos. O caçula, ao longo da vida, teria problemas com a justiça. E foi justamente esse fato, segundo ela mesma, que a levou a adotar em 1845 outro sobrenome, Jaffé. Ela justificou a escolha com a expressão "por motivos familiares". O nome era mais do que um disfarce. Era o começo de uma identidade nova, a de uma sonâmbula que entraria para a história do espiritismo. A primeira experiência de transe magnético de Celina se deu em Paris, no ano de 1840, quando ela tinha 17 anos de idade, sob a influência do Sr. Richard, um magnetizador. Um ano depois, ela voltou a morar no interior, onde sofreu por cerca de 2 anos com paralisia nas pernas que a deixou acamada. Os registros da época detalham esse período. Seu irmão, impaciente com a ineficácia dos remédios, resolveu por conta própria magnetizá-la, tentando durante 6 semanas seguidas. O resultado foi surpreendente. Ela conseguiu levantar-se e voltou a caminhar com o auxílio de muletas. Nessas condições ficou por cerca de 11 meses, depois do que pôde finalmente dispensá-las. Em 1843, já sob a influência magnética, ela chegou a prescrever remédios a si mesma e, como efeito desse tratamento, recobrou o movimento das pernas. A enfermidade havia sido, paradoxalmente, o caminho de descoberta de uma faculdade que marcaria toda a sua vida. Celina volta a Paris em 1845, à procura do Sr. Richard. Foi então que conheceu o Sr. Jean-Pierre Roustan, relojoeiro na capital francesa, praticante do magnetismo, que se tornaria seu magnetizador oficial e uma espécie de agente de negócios. Seus serviços de consulta sonambúlica foram anunciados na imprensa. O jornal Le Cocher, em 2 de agosto de 1846, publicou o seguinte anúncio: Senhorita Celina Sonâmbula dá consultas sobre todos os tipos de assuntos durante a semana, das 3 às 6 horas, domingos e feriados, do meio-dia às 2 horas e todos os dias nas horas solicitadas. Basta dirigir-lhe uma pergunta oral ou escrita que lhe é transmitida por seu magnetizador para que atinja o objetivo de suas pesquisas. Sob esse modelo, médium e magnetizador trabalhando em conjunto, Celina passou a atender o público parisiense. Nesse período, ela recebeu em seus estados de transe informações sobre o tema da reencarnação, provindas de espíritos que se identificaram como o de seu avô, o de Santa Teresa e outros, tornando-se uma das primeiras médiuns pelas quais se levantou a ideia da pluralidade das existências naquele efervescente movimento conhecido como espiritualismo moderno. Depois de ganhar certa notoriedade, Celina iniciou-se num círculo de estudos magnéticos com o renomado Barão de Guldenstube, servindo-se ali de voluntária para os mais diversos experimentos, ao lado de outras personalidades, como o Abade Chatel. Essas reuniões aconteciam entre 1849 e 1850, na casa da própria sonâmbula, no número 46 da Rue des Martyrs, a mesma rua onde, a partir de 1855, iria residir o professor Rivail, futuro Allan Kardec. Há também registros de participações suas no grupo experimental de Alphonse Carranier, fundador da Sociedade dos Magnetizadores Espiritualistas. As sessões nesse grupo ocorriam 2 vezes por semana, sob a direção do Sr. Jaffé, pai de Celina, que era médium intuitivo, com Roustan prestando apoio. As comunicações recebidas eram consideradas por todos como de alto valor instrutivo. Finalmente, estando ela com 34 anos de idade, deu-se o encontro com Kardec.
Em 3 de abril de 1856, Selina passou a contribuir ativamente para a codificação do Espiritismo. Após compor a primeira edição de O Livro dos Espíritos com o concurso principal das irmãs Baldern, os espíritos recomendaram a Kardec que fizesse uma revisão completa do conteúdo. E foi para essa tarefa que Selina Jafé foi convocada. O próprio Kardec registrou em sua Revista Espírita em janeiro de 1858. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, que se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos espíritos, pois eram eles que marcavam os dias e as horas para suas lições. As sessões aconteciam na casa do magnetizador Roustan, na rua Tiquetone, em região central de Paris. Kardec descreveu o ambiente. Essas reuniões eram sérias e se realizavam com ordem. As comunicações eram transmitidas por intermédio da senhorita Jafé, médium, com auxílio da cesta de bico. Foi em uma dessas sessões particulares, exatamente na de 30 de abril de 1856, que Allan Kardec, então ainda conhecido como Professor Rivail, recebeu a primeira revelação de sua missão de conduzir a revelação espírita. Em contraste com a recomendação expressa da doutrina espírita para a aplicação desinteressada dos dons mediúnicos, a renomada senhorita Jafé, a sonâmbula, fazia profissão com suas faculdades e, segundo certas acusações, com ávida inclinação ao lucro financeiro. Em 1859, o escritor Champfleury publicou um romance no qual descrevia Selina e seu magnetizador Roustan de forma bastante desabonadora, retratando-os como uma dupla que teria extorquido dinheiro de um personagem, cobrando consultas sonambúlicas por valores fixos. Seja pura ficção difamatória, seja um retrato com algum fundamento, esse romance colocou em questão a reputação de uma médium numa época em que a fenomenologia espírita estava sob suspeita da opinião geral. A doutrina kardecista, por sua vez, propagava que uma das maiores evidências da autenticidade dos fenômenos e da honra dos médiuns era justamente o desinteresse material. Selina e Roustan estavam, nesse jogo de forças, em xeque. Em 1861, a edição de novembro da Revista Espiritualista, publicação que rivalizava com a Revista Espírita de Kardec, trouxe a público a mágoa de Selina Jafé contra o autor de O Livro dos Espíritos, de quem ela esperava uma legítima compensação moral e material por seus serviços na composição daquela obra. Em 1873, Selina concedeu uma entrevista ao pesquisador espiritualista Alexandre Aksakov, publicada em 1875 no jornal britânico The Spiritualist, na qual narrou sua versão dos bastidores da codificação. Entre as queixas reproduzidas por Aksakov, que Kardec teria publicado O Livro dos Espíritos sem jamais mencionar o nome de Selina Jafé, embora, segundo ela, 3/4 do livro tivessem sido dados por meio de sua mediunidade, e que Kardec nem sequer teria lhe presenteado com um exemplar da obra. Em resposta, Pierre Gaëtan Lemarie, então dirigente da continuação das obras espíritas de Kardec, argumentou que o mesmo critério deveria valer para todos os médiuns que contribuíram, e que colocar uma dúzia de nomes no topo de cada parágrafo seria simplesmente absurdo. O debate atravessou o Canal da Mancha e chegou à imprensa britânica, revelando o quanto a figura de Selina Jafé havia se tornado um ponto sensível na história do espiritismo nascente. De 1871 a 1874, Jafé voltou a anunciar seus serviços particulares de sonâmbula, atendendo na rua des Enfants Rouges. De 1875 até 1877, novos anúncios profissionais. Depois disso, nada mais encontramos de paradeiro dela. Seu registro de óbito data de 30 de abril de 1884. Ela tinha 62 anos e estava solteira, pelo menos oficialmente. A questão de seu verdadeiro nome gerou equívocos históricos que persistiram por longo tempo no meio espírita. Obras e até produções audiovisuais a chamaram de Ruth, atribuíram-lhe outros dados biográficos incorretos. Todos esses equívocos posteriormente corrigidos por novas pesquisas.
Outros relatos da época utilizam o nome Ruth Céline Jaffé e apresentam dados que divergem em pontos importantes, como o ano de nascimento, o que reforça a necessidade de cautela ao tratar de sua biografia. Não obstante todas as circunstâncias posteriores, é justo lembrar com sentimento de gratidão os serviços prestados pela senhorita Jaffé em prol do espiritismo e guardar seu nome na galeria dos nomes mais importantes para a codificação espírita.